Em algum lugar somos um. E agora estamos na energia. Convido vocês todos a estarem nessa mesma energia de unificação conosco, onde podemos nos sentir naquele nível, naquela dimensão, onde não temos mais as personalidades da competição, do desamor, do julgamento, e simplesmente somos. E somos a alegria de estarmos vivos nessa dimensão, sabendo que somos muito mais, que esses corpos que nos vestem, e sabendo que somos tão mais conectados do que imaginamos, e que todas as pessoas que às vezes não têm tanta afinidade conosco aqui nessa dimensão, mas que em outras às vezes são mais do que amigos, são grandes companheiros que vieram aqui fazer todo o processo de um teatro, de um filme, contado com riqueza de detalhes, riqueza de significados, riqueza de manifestações de nós mesmos e toda a energia, todos os nossos dons colocados a serviço desse grande teatro, dessa grande obra de um Criador que vive em nós. Então convido vocês a respirarem profundamente, expirarem, relaxando cada vez mais os seus ombros, conectando cada vez mais seus corações uns aos outros aqui, e nessa energia dessa grande roda que formamos, conectando nossos corações. Percebemos como se fosse uma grande estrela em nossos corações conectados. E quem sabe também os braços unidos, como fizemos lá no Mar Vermelho, todos entrelaçados e corações unidos em um mesmo propósito, em exponencializar essa energia ao mundo, ali naquele lugar onde somos amor, que todos possam receber e reconhecer em si mesmos essa energia, que é o que é real para todos nós. A única verdade é que somos feitos dessa energia e é ela que ressoa com força em todas as nossas células, em todas as nossas moléculas, em todo o nosso campo, em tudo que nos permeia, em tudo que nos une, pois nesse lugar a energia se confunde até mesmo com qualquer coisa material. Então vamos agora deixando que essa energia que formamos juntos, do amor que sentimos uns pelos outros, da gratidão e da honra por estarmos aqui em equipe e muito mais, vamos deixar que essa energia exponencialize e ouvindo a melodia dessas frequências que chegarão através da voz do Cris. Inspirem profundamente mais uma vez e expirem, recebendo da canalização de hoje. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. De fato, eu irei sempre os relembrar. Quando este grupo se reúnem novamente, queridos, não significa que aqueles
que aqui não estão. Também não possam estarem presentes. E certamente todos eles estão. Difícil até mesmo em explicar. Por tudo aquilo que puderam aprender, que puderam vivenciar, que os fizeram compreender. Como seria todos estarem sendo vistos um ao outro? Natural pensarem assim, queridos. Mas, realmente, tudo aquilo que aqui se apresenta, não há alguma separação daqueles que um dia puderam aqui estar. Acompanhando, queridos, como todos vocês acompanham, neste momento exato do agora. Como uma somatização de linhas de tempo. Reunimos todas, desde o início, que pudemos iniciar, queridos, todas destas sessões. Fragmentamos um a um. Os misturamos, queridos. Nos entrelaçamos. Para que eu pudesse os dizer que na mais bela forma de vivenciar esta vida, pouco importa, queridos, aqueles que se vão, aqueles que chegam, aqueles que permanecem, queridos, e aqueles que caminham pela eternidade, sem nenhuma separação. E esta é a profundidade, queridos, deste bailar, do habitar do Espírito, dentro de uma matéria em transição. E este é um presente, para que possam começar a conceber que o visível, queridos, jamais irá se ausentar quando o invisivelmente não puderem ver, pela natureza humana de estarem. E não precisam compreender, velhas almas, pois a própria compreensão, ela sim virá. Quando todos vocês não achar que há a necessidade de compreender mais, e isso acontece quando todas as paredes de todas as crenças adquiridas, queridos, realmente os mostrarem
a literal liberdade de celebrarem a própria vida. Não há identificações. Não há caminhos, queridos. Não há lugares lindos e nem ruins, pois todos eles se tornaram-se a maior beleza da sua vida. De saberem, queridos, que absolutamente tudo é o que vocês são. Mas, Cryo, será que você teria que começar assim? Não consigo entender. E nem precisa, família. Pois tudo aquilo que aqui é dirigido por mim e ressoado a vocês é o mais puro amor simples. Apenas por pertencerem tão lindos, tão magníficos, queridos, que este contracenar que parecia infinito é o que a transição os dirige para este permanecer e se fundirem. A criação, queridos, que não precisa sentidos. Ele apenas os faz ser. Por isso que é tão difícil. E sei que é complexo. Mas posso começar os dizerem assim. Que estas camadas esquecidas, passo a passo, direcionam a todos a liberdade do sim. E este sim, queridos, é realmente saberem que tudo o que puderam aqui fazer e experienciar que os trouxeram equilíbrios e também os fizeram desequilibrar. Neste palco que parecia infinito. E neste fechar de ciclos, queridos, é como se fechassem as próprias cortinas deste teatro mencionado, queridos, pelas palavras de um início, que puderam serem ditas pela professora que já não está mais aqui ao lado, pois também escolheu receber. E isso é lindo, queridos.
isso passa a os mostrarem que o fechar das cortinas, queridos, nada significa a um fim. E eu irei os mostrar que todo o encerrar antes poderia até mesmo os deixarem apreensivos para aquilo que estaria por vir. Mas diante de todo este caminhar, quando falaram em energias, quando escolheram o despertar, quando reconheceram, família, que este Deus que puderam nomear não estaria mais distante de cada um que aqui está, e nem daqueles que já puderam aceitar esta criação tão amorosa que os ensinaram a realmente compreender que aquele jardim, queridos, que tanto puderam regar, começaram a nascer um Deus tão familiar que os fizeram reconhecer que este templo interior, o seu corpo sagrado, assim como todos aqui possam reconhecer, este Deus começou a você ser mostrado. E certamente, queridos, começou a ser mudado. Como poderia ser? E todo o entorno, por todos os lados, mudanças começaram a acontecer, queridos. E é bom os relembrar. Não foi tão difícil assim. Hoje podem sorrir, queridos. Podem lembrar. E também podem não mais se culparem ou se julgarem assim, como tanto puderam fazer. Hoje aqui eu posso os ver, sorrindo para a vida, sem mesmo, queridos, ela ser definida da forma que puderam aprender. Apenas se permitiram assim. Eu sorrirei para mim. E não importa o que eu possa fazer, se faz sentido para mim, eu sorrirei até o amanhecer. E não importa, queridos, se o meu repouso, aquele
sono aquecido. Não chegue naquela hora que eu pude aprender. Eu não sinto mais aquela necessidade de esbravejar por isso. Hoje eu olho para mim. E se aqui eu estou assim. E eu saberei o que fazer com isso. Eu sorrirei, queridos, com alegria para o infinito. Eu pude reconhecer, queridos, que mesmo aquele dia que eu pude esquecer, até mesmo de ingerir aquele precioso comprimido para eu poder dormir. Aquele repouso contínuo parecia até mesmo que eu não havia esquecido. E foi tão natural. O meu corpo reconhecer que todos aqueles princípios começaram a se desfazer. Daquilo que eu costumava até mesmo obedecer. Pelas programações adquiridas. Pelas reações, queridos, que pelo meu corpo a minha mente era reconhecida. Certamente apropriada para a vida. Mas hoje eu reconheço que até isso eu pude de mim desfazer. E ainda mais, queridos, nada em mim pôde me dizer que foi ruim assim, não ter seguido conforme aquilo um dia, por minha própria vida, foi a mim pedido. E eu segui. Não deixei de fazer. Mas um dia, talvez esquecido, isso pôde acontecer. E seguiram dias assim. E nada em mim pôde me dizer que teria que continuar da forma que para mim tinha sido dito. E eu pude sorrir para mim, pois eu mesmo identificaria uma autocura emergida. E eu vou examinar. Vou procurar. Como um dia foi por mim aprendido. Vou examinar. E a resposta que eu digo com veemência, queridos, nada mais irá encontrar. Se assim, queridos, a confiança plena pelo seu próprio ser puder ser assim,
e tudo o que aqui está sendo dito, queridos, cabe a cada ser ter o discernimento, velhas almas, de que certamente isso é possível. E também digo assim, para seguirem conforme foram dirigidos. Não digo para abandonarem, velhas almas, o que ainda faz sentido, assim para o seu ser. Mas repetidamente, com clareza eu os digo, tantos aqui eu posso ver, curando-se, queridos, em todos os sentidos, nas enfermidades do físico, que um dia acreditaram ser, e ainda é assim, para muitos que aqui podem caminhar pela beleza da vida. Mas em tantos, queridos, isso já está a acontecer. E esse é o reinício do Criador no interior de cada ser. É tudo isso que eu venho, não somente por este homem, mas desde aqui, pela primeira vez, em um outro idioma, em um outro homem, que mudanças viriam e que muitos iriam se surpreender. E esse é o caminho que tanto puderam ouvir deste novo amanhecer, queridos. Reconhecimento pela vida, a forma mais bela de cada corpo responder a esta elegância interna. E por que não sorrir assim? Se estou dizendo para o seu ser, pode até mesmo ser particular, queridos. E por que não? Pois todos estão aqui em singular. Pois o particular que eu digo, cada um aqui pode reconhecer, queridos, por tanto que puderam pelo solo deixar. Compreender a vida não se resume, queridos, à própria transformação da biologia, e sim o reconhecimento daquilo que podem pensar, daquilo que podem ajustar, daquilo que podem resolver e daquilo que podem, sim, se autocurar. Esta é a pureza do Espírito que habita vivo, queridos, dentro do templo do seu ser. Esta é a razão da vida. Este reconhecer, queridos, para a longevidade acontecer, como os antigos, como civilizações, queridos, que já convictos sabiam disso
e todos aqueles que por esta terra puderam transcender, que puderam estar apenas por passagens e retornarem, queridos, para a própria originalidade das moradas que não têm fim. Apenas respirem, queridos. Não simplesmente para sentirem o ar os nutrindo, e sim para se sentirem presente neste caminho tão lindo, queridos, que extingue a palavra fim, por se eternizarem a própria vida, por reconhecerem a passagem, por saberem, queridos, que emergir é permitir um renascer. E assim eu os posso dizer. E sabem por que eu os digo assim, queridos? Por tudo aquilo que puderam fazer. No Antigo Egito, no Mar Vermelho, e é por isso que está sendo assim, velhas almas. Um reinício. Até mesmo podem se sentirem perdidos. Mas é claro que sim. Pois não era conhecido este novo jardim, velhas almas. Caminharem ao Egito, navegarem, queridos, pelo Nilo, ou pelo vermelho em alto mar. Não significou, queridos, apenas reconhecer a geografia de cada um destes lugares. Longe disso. Também foi permitido pensarem assim. E também não precisam entender o que ali em definitivo puderam fazer, queridos. Pois assim foi feito. E como compreender isso? Deixar de tentar compreender, velhas almas. Este é o primeiro passo para a liberdade de se permanecer na experiência da antiguidade. Não tentem isso fazer. Pois se for assim, queridos, se sentir perdidos,
seria o mais comum para assim se manter. A parte mais significativa não foi reativar o marítimo. Isso já foi feito e não há nenhuma maneira de mudar. O maior significado é o que viria depois disso, com o seu próprio ser. Pois os 13 que lá puderam estar, um número exato para o abstrato, queridos, para uma transição acontecer. E o que significa isso para o seu ser? Como tem caminhado? Como tem escutado, queridos? Como tem se portado? Como puderam permanecer? O que significa isso? A realeza da vida, a mudança do seu próprio ser. E não tentar apenas relembrarem que puderam no mar estar, puderam canalizarem, queridos, puderam se abraçarem, celebrarem, velhas almas, mergulharem. Pois o mergulho que hoje eu os digo é do seu próprio convívio com o seu próprio ser. Que mudanças pode aí acontecer? Como tem se portado nos desafios que certamente não desapareceriam se pudessem para desaparecer. O julgamento continuaria, queridos. Percebam isso. O maior aprendizado da vida é não extinguir. Se o desafio para cada um aparecer, e sim, queridos, hoje eu aprendi como eu posso para a melhor forma isso dissolver e não devolver. Dissolver, queridos, com o sorriso da vida. E não os fazerem enlouquecer. Por tantas coisas em cada vida a acontecer. Entanto diz que me diz, queridos, as próprias cortinas lentamente estão fechando, velhas almas. E este fechamento é o fechamento do desequilíbrio para o verdadeiro reinício
o véu dissolver. Renascer, queridos. Para o equilíbrio infinito. Para o coração emergindo. Para o prazer de ser. Como um amor de um menininho. Das criancinhas que estão vindo. Isto é Pachamama, queridos. Na mais pura placenta da sua vida. Sendo harmonizada, queridos, pelas águas do Nilo, pelo Mar Vermelho, que não mais representa a expressão da dor, o vermelho do sangue que puderam aprender. Este é o real sentido daquilo que puderam fazer, queridos. E olha que estão descobrindo que limpezas puderam acontecer. E tão rapidamente, quando lá puderam estar, retornar para o lar, e muitos mergulhar naquele vermelho antigo e finalizar aquilo que um dia puderam ler e que tantos podem falar, que nada daquilo pôde lá acontecer. Pouco importa o que cada um pode pensar, queridos. Esta é a razão da liberdade por cada um aqui estar. O que realmente, o que você sabe, é aquilo que o interior do seu ser transborda o seu sorriso pela liberdade do seu próprio equilíbrio. Pela estabilidade, queridos, de cada dia sucessivo. Esta é a real verdade que precisam compreender e não se prenderem, queridos, a fatos esquecidos da antiguidade, ou quem foi ou quem puderam ser. Esqueçam, queridos. Renasçam para a própria nova vida. Isso sim é projetar o infinito em equilíbrio. Este equilíbrio tão rico para a leveza acontecer. E para todos, queridos, que cada dia seja assim. Pense o que amanhã você irá fazer. Quando o Espírito retornar e lhe dizer que há um novo dia. Qual será aquilo que você mais temia deste próximo dia? Você pode fazer disso o melhor do seu dia.
aquilo mesmo que você temia. Jogue aquilo que é sua alegria para aquele fato, para aquele ato, seja lá o que for, queridos. Isso é a sua criação, despertando, mesmo que lentamente, dia após dia. Esse é o poder da vida. Isso é o que pode sim fazer. Não ficar e se aquilo. Ah, mas algo pode acontecer. Continue assim, se assim desejar. Mas aqui eu digo a cada um que cada um dos seus dias podem ser os melhores pela eternidade da vida. Se aquele primeiro ato deixar de ser abstrato por este si inventado, e você sim ser o seu ser confiável, que aquele estacionamento que um dia lotado, aquele anjo que era abstrato e que é você, deixou reservado a sua vaga para o seu veículo ser estacionado no melhor lugar da porta de entrada, pelo não mais teatro da vida. Deixou de ser teatro, porque eu me convenci de mim. E nada mais poderá ser mudado, pois eu sei quem eu sou. E é por isso que tudo a mim será facilitado. E isso não é uma profecia, queridos. Isso são cálculos exatos. E podem ser calculados quando este reconhecer daquele e o se inventado desaparecer. E você ser aquele arquiteto que faz tudo acontecer no mais perfeito estado. E é isso, queridos, que o antigo Egito, para cada um aqui foi mostrado. E não o que lá puderam fazer, pois isso já foi feito e não será mudado. Pois a sua vida, esta sim, pode ser mudada dia após dia para melhor. E absolutamente nada pode ser ao contrário. Porque aquele Deus esquecido jamais dormia. Ele sim ali estava,
repousado, aguardando, sorrindo para o seu ser. E ele saberia que seria despertado para o novo amanhecer, queridos. Eu sou o Cryon e eu amo, queridos, a humanidade e as velhas almas. Em primeiro lugar, por reiniciar o novo amanhecer. E assim é, queridos. Gratidão, Cryon, gratidão, Cris. Nós amamos vocês.